Bem, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a professora Jamila, né? Eu programei essa webconferência lá desde a programação da disciplina, por conta dessa atividade que seria em grupo, e eu imaginei que talvez teriam algumas dúvidas em relação a isso, né? Como ser feito, como poderia ser feito. Eu sei que cada um mora num lugar diferente, né? O curso é EAD, então eu imaginei que talvez teria algum tipo de dificuldade, algum tipo de dúvida, e aí eu programei, né, para justamente, né, abolir essas dúvidas, né, e ajudar vocês no que for preciso para que vocês consigam concluir aí a atividade, tá bom? Eu fiz uma apresentação bem breve, só para a gente poder contextualizar o que vai ser trabalhado. Não sei se todo mundo entrou, né, na aba lá da atividade e verificou que tem 2 arquivos lá, né, disponibilizados, que vocês vão utilizá-los para poder realizar a atividade, né, que vocês estão tendo, vão ter acesso a esses arquivos, e que vai facilitar até vocês na montagem da atividade que precisa ser executada, certo? Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês. Está compartilhando? Acho que agora compartilhou, né? Estou com problema no meu mouse aqui. Ver se eu consigo achar outro. Não sei se o meu mouse fica melhor. Porque não tá dando também. Só um momento, pessoal, eu tô com um problema no meu mouse aqui, que ele não tá dando certo. Não sei se travou. Não tá aparecendo. Vou tentar compartilhar de novo para ver se vai dar certo agora.
Estão conseguindo ver agora? Sim? Dá para ler ou está muito pequeno? Ok, então. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, o que essa atividade em grupo vai ser? É uma atividade, né, recreativa que vai ter uma intencionalidade pedagógica, tá? Então, vocês vão elaborar uma atividade. Lá na aba atividades, né, quando está descrito lá, né, eu fiz a descrição exata do que vai ser feito durante essa atividade, tem 2 arquivos, né? O primeiro arquivo é um roteiro, né? Esse roteiro foi criado justamente para facilitar que vocês consigam preenchê-lo de maneira adequada, que é referente à primeira etapa dessa atividade. Então, nessa primeira etapa, o roteiro, o que ele tem que constar, né? Todas as informações solicitadas no roteiro, vocês têm que preencher. Então, não precisa fazer o preenchimento da primeira etapa em outro arquivo. Pode ser preenchido naquele arquivo mesmo. Vocês vão preenchê-lo conforme as orientações e vão transformá-lo em PDF para poder anexá-lo junto ao vídeo que vai ter que ser elaborado, certo? Lá no roteiro, tem algumas informações principais. Então, a disciplina, né, que é referente à atividade, o curso e o grupo, que pode ser de 3 a 5 integrantes, certo? E aí, as atividades que devem ser preenchidas dentro do roteiro diz respeito ao quê? O título da atividade que será elaborada, a faixa etária que vocês vão abranger ali, né, a faixa etária, o ideal, né, como está orientado lá no roteiro, é que essa faixa etária vai contemplar crianças ali de 4 a 10 anos de idade, do ensino fundamental, do jardim de infância, né, os objetivos pedagógicos, né, que vocês buscam atender com essa atividade, a justificativa da atividade, então, por que vocês estão realizando aquela atividade, o que vocês buscam com essa atividade, que materiais vocês vão utilizar? Ah, a gente vai utilizar, sei lá, cartolina, cores, alguns objetos. Então, descrever o que vai ser necessário, né, de materiais para vocês executarem essa atividade. As etapas da atividade. O que vocês vão fazer no início da atividade? Então, orientar, acolher as crianças. No meio, executar a atividade, né? Qual que é a atividade que vai ser executada. E no fim, buscar, né? O que vocês buscam no fim? Que essa criança aprenda o quê? Né? Que habilidade que ela possa estar adquirindo com essa atividade, tá? É importante também que vocês deixem claro lá o que vocês podem estar realizando, fazendo para que haja adaptação dessa atividade, né, e que também haja inclusão, né, de crianças que têm algum tipo, né, de dificuldade na execução da atividade. Então, uma criança que tem transtorno de espectro do autismo, o que vocês podem fazer, adaptar nessa atividade para poder inserir essa criança e para que ela também possa realizar essa atividade e executar todas as etapas. Então, é importante que vocês também coloquem, né, enquanto pedagogos, isso é importante, né, vocês são pedagogos em formação, é importante que vocês coloquem isso, as medidas, né, que vocês podem ser tomadas para facilitar a adaptação dessa criança, ok? Vocês vão colocar também lá no roteiro qual que é o papel do educador, né, qual que é o papel de vocês nesse ambiente, né, o que vocês executaram ali e o que vocês desempenharam, o que foi importante, né, dentro do papel de vocês para a execução dessa atividade e para buscar ali os objetivos dessa atividade. É importante que vocês deixem claro isso também, né, que é uma forma de vocês também se valorizarem e indicarem, né, a importância disso no contexto. Certo? Outra coisa, além, né, do papel do educador, é importante que vocês tenham também uma prática de avaliação, né, um mecanismo de avaliação dessa atividade, né, o que vocês podem utilizar? Talvez a fala das crianças, sei lá, um desenho, uma ilustração da criança como uma forma de avaliação, né, uma conversa, um diálogo em grupo, uma dinâmica mais simples para que essa criança também possa expor o que ela achou da atividade, né, se ela achou legal, o que ela aprendeu. Então, é importante que vocês também deixem ali, né, de maneira pontual, as formas, o que vocês foram utilizando para poder fazer esse processo de avaliação da atividade.
E é importante também que vocês coloquem as referências bibliográficas, né? Se atente para as referências que a gente utilizou durante todo o percurso da disciplina, né? Eu deixei lá todas as referências que foram utilizadas, os principais autores, né, da qual foi embasado, né, todas as aulas, né, existem os autores principais que trabalham com essa questão da ludicidade, né, dessas práticas pedagógicas, né, que utilizam esses mecanismos para facilitar o processo de ensino-aprendizado. Então, o ideal é que vocês busquem essas referências que já estão lá durante todo o percurso, né, da disciplina que nós tivemos aí nessas 6 semanas, ok? Bem, aí, depois que nós preenchemos a primeira etapa, que é a etapa de planejamento dessa atividade, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de demonstração da atividade recreativa, que tem essa intencionalidade pedagógica. E aí, o que é proposto aqui? Que vocês gravem um vídeo curto. Aqui está de 3 a 5 minutos, né? A Raquel já tirou a dúvida perguntando se há algum problema, por exemplo, do vídeo ser um pouco mais curto. Não tem problema, tá, pessoal? Até vou deixar isso descrito depois lá na plataforma, né? Para que ninguém fique com medo ou receoso de mandar, às vezes, um vídeo que tenha menos de 3 minutos, né? Por quê? Desde que esse vídeo, mesmo que ele tenha menos de 3 minutos, mas que ele atenda aos objetivos, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu sei que é da dificuldade de vocês se encontrarem, que nem vocês teve a oportunidade de se encontrarem recentemente na atividade presencial, e isso também era uma forma de vocês já estarem fazendo a atividade, mas quem também não encontrar, não tiver como encontrar, né, os companheiros de grupo, vocês podem simular, né, essa atividade de outras formas, gravar, fazer um vídeo simulando como essa atividade vai ser aplicada, né? E aí, o que vocês podem utilizar aí para poder simular? Objetos para poder simular a atividade a ser aplicada, bonecos, né? Às vezes até desenhos e aplicativos que possam ser utilizados para que vocês simulem como essa atividade vai ser aplicada, tá? E aí, se não tiver como, a gente não consegue reunir, está muito em cima da hora, né? É muito difícil, todo mundo mora longe. Tem outros mecanismos que vocês podem utilizar para fazer o vídeo, tá? E não tem problema que o vídeo seja menos de 5 minutos, menos de 3 minutos, né? Porque eu coloquei um padrão de 3 a 5 minutos, mas se ele for mais curtinho, não tem problema. Desde que vocês consigam contemplar os objetivos do vídeo, mostrando como essa atividade recreativa ela foi executada. Tá? E aí, esse vídeo ele tem que ser feito de uma forma como se fosse um tutorial mesmo, um tutorial de aplicação dele, para que outros professores consigam ver aquele tutorial e consigam aplicar essa atividade recreativa com intenção, né, com essa intencionalidade pedagógica para outros alunos no seu contexto de trabalho. Então, esse é o objetivo do vídeo, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Ok, então. E aí, por fim, a terceira etapa é a etapa da entrega dos materiais. Então, o roteiro, que eu deixei disponibilizado lá na plataforma, vocês têm lá o roteiro didático. Vocês podem mandar em PDF ou Word, né, da melhor forma que for melhor para vocês. O vídeo. O vídeo, é importante que ele seja gravado, e é importante que você baixe o vídeo pelo YouTube e possa colocar o link desse vídeo. Por quê? Porque se você for colocar o vídeo inteiro, né, baixar o vídeo inteiro lá na plataforma, isso sobrecarrega a plataforma e às vezes até faz com que a plataforma caia e tenha alguma dificuldade ali no sistema. Então, o ideal é o quê? Ou colocar em Drive, repositório, ou no próprio YouTube, né? Vocês fazem a gravação do vídeo e aí vocês baixam esse vídeo lá no YouTube e depois vocês disponibilizam o link. Mas aí, na hora de disponibilizar esse link, é importante que vocês deixem lá disponibilizado como acesso ao público. Porque se ele ficar restrito, na hora que o tutor ou eu for abrir o vídeo, ele não aparece para mim, tá? Eu não consigo acessá-lo. Então, é importante que ele fique aberto ao público, tá? E o ideal é que esse material seja enviado por via AVA, tá? Eu acho que não tem nenhuma outra forma que vocês possam disponibilizar esse material para que a gente possa avaliar, ok? Bem, e aí, quais seriam os critérios de avaliação do trabalho? Né? Então, nós temos ali os critérios e a pontuação de cada critério. Então, primeiro nós temos ali clareza e organização do planejamento. Então, se o planejamento ele foi bem organizado, o que significa isso?
É importante que o roteiro esteja descrito de uma forma clara, precisa, objetiva, e que qualquer pessoa que pegar aquele roteiro que vocês fizeram é capaz de entender e de aplicar aquilo que está sendo planejado ali no roteiro, certo? Então, não precisa ficar escrevendo muita coisa, floreando muita coisa, né? Quanto mais objetivo e claro você for no roteiro, melhor. Porque aí, até para o próprio entendimento, na hora da correção, fica bacana, tá? Coerência entre os objetivos e a atividade proposta. Então, é importante que os objetivos que você pretende, né, alcançar com a atividade esteja alinhado ali com a atividade que está sendo proposta por vocês, certo? Criatividade e aplicabilidade. Se a atividade é criativa, tem uma criatividade que é capaz, que se é uma atividade de fácil aplicação, então qualquer pessoa que pegar o roteiro de vocês consegue aplicar essa atividade e consegue alcançar os objetivos que são propostos, certo? A fundamentação teórica, como eu orientei lá atrás, que é importante que vocês façam uso do que a gente estudou durante todo esse percurso aí da disciplina. E fazer uso dos autores principais que foram utilizados, né, que foram estudados, que nós utilizamos ali como embasamento, né, teórico para poder discutir os pontos importantes da disciplina, certo? A apresentação do vídeo, o trabalho em grupo, né? Eu acho que é importante que todos do grupo participem, mesmo que isso seja à distância e tenha essa dificuldade do presencial, de não estar presente todo mundo ali, eu acho importante que todos trabalhem juntos e que as atividades sejam ali desempenhadas, né? De forma que todo mundo se ajude, tá? E aí, o total da disciplina, né, da atividade é 20 pontos, ok? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que tem gente que acabou de entrar. Se essas pessoas que entraram recentemente tiverem alguma dúvida, eu estou aqui disponível, eu posso. A data da entrega, isso é importante. Olha, lá na plataforma, o prazo máximo de entrega é até dia 17, tá? Dia 17 do 7. Então, são 2 semanas disponíveis para que vocês possam fazer a atividade e disponibilizar lá no AVA para correção, ok? Teve outra pergunta aqui. Cada um do grupo deve gravar um pouco do vídeo, juntar e postar? Se não ficar difícil para o grupo, tudo bem. Mas se achar que está muito complicado de dividir as tarefas e cada um gravar um vídeo, o vídeo está ficando muito longo, né? Vocês podem fazer de outra forma, né? Como eu expliquei anteriormente, vocês podem fazer o uso de outros artefatos para poder simular, né, o que foi planejado no roteiro, né, a atividade lúdica que vocês planejaram. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem usar bonecos, vocês podem usar desenhos, vocês podem usar algum aplicativo que faça essa simulação, né? Não precisa necessariamente ser todo mundo do grupo. Às vezes fica difícil para todo mundo fazer, às vezes o vídeo fica muito longo. Então, para poder, às vezes, facilitar, se vocês tiverem acesso a outras vias, outros mecanismos para simulação, pode ser também legal, né? Às vezes fica até mais fácil do que, né? Porque aí você vai ter que juntar esses vídeos, fazer cortes para poder, né, dar mais ou menos o tempo que está lá estipulado, certo? A Bianca perguntou, eu entrei depois. Pode ser feito qualquer tipo de atividade recreativa ou tem... Não, pode ser feito qualquer tipo de atividade recreativa, tá, Bianca? Não tem nenhum tema específico. É uma atividade com base no conteúdo teórico que a gente estudou durante essas 6 semanas. Você vai elaborar uma atividade recreativa, né, com a intencionalidade pedagógica e vai fazer lá todo o planejamento e a execução pela demonstração com o vídeo. Não tem um tema específico, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Por nada.
Eu acho que não vai entrar mais ninguém, eu acredito que não, né? Essa webconferência, ela vai ficar disponível lá na plataforma para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, ou se o colega que não teve condições de participar para poder retirar as dúvidas, ele pode acessar lá pela plataforma, que vai ficar disponível o material lá para eles, tá? E qualquer dúvida também, vocês podem mandar mensagem pelo AVA, que eu respondo numa boa, tranquilamente, tá? Vou deixar uma orientação lá a respeito do tempo, tá? Que não há necessidade, não tem problema se o tempo for inferior a 3 minutos, desde que os objetivos sejam atingidos, tá bom? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição, os tutores também estão disponíveis para isso, e aí a gente vai conversando. Isso, trabalhar em grupo, né? De 3 a 5 integrantes. Essa atividade de 20 pontos, ela é em grupo. Certo, pessoal? Podemos encerrar, ou mais alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou encerrar, então, aqui, pessoal. E aí, né, desejo uma boa noite para vocês, né, obrigada pela disponibilidade de estarem aqui, né, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Pode ser de 3 a 5 pessoas, pode ser de 5 pessoas, tá? Não tem problema. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo então, né, gente? Então, boa noite a todos, né? E uma ótima semana aí para vocês. 6 pessoas? Ah, eu acho que 6 já fica muito. Fica muita gente, 6 pessoas. O ideal é de 3 a 5. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar então? Eu vou encerrar aqui a gravação. Então, agradeço, viu, gente? Boa noite para vocês.